Tem uma voz no Brasil que é muito mais que som. É tipo um artefato cultural, uma cápsula do tempo sonora. E hoje, bom, hoje a gente vai abrir essa cápsula juntos. Escuta só isso. Yauê, ererê aiogumbê. Parece quase um feitiço, né? Que língua será que é essa e que história está escondida nessa melodia? Pois é, esse som ele é uma chave e a gente está prestes a usar essa chave para abrir uma porta para um Brasil que, olha, pouca gente conhece de verdade. Então, essa é a voz de Clementina de Jesus. E olha, ela é muito mais que uma cantora. Pensa nela como uma ponte. Uma ponte que leva a gente para uma história de resistência, de uma cultura que foi guardada quase em segredo, sabe? E de uma descoberta que por muito pouco quase não aconteceu. Ok? Mas quem era essa mulher por trás de uma voz tão potente? A história da Clementina tem uma virada de roteiro que ninguém podia imaginar. E o ponto de partida é justamente a idade dela. É isso mesmo que está na tela. 63 anos. Foi com essa idade que a Clementina de Jesus, que também era chamada de Rainha Quelé, começou a carreira profissional dela. Imagina, tudo depois de ser descoberta, lá em 1963, pelo compositor Hermínio Belo de Carvalho. A vida dela é praticamente dividida em duas partes, né? Antes de 1963, a Clementina era uma guardiã anônima da nossa cultura. Ela cantava com toda a sua paixão, enquanto trabalhava como lavadeira, como empregada doméstica. Aí, depois de ser descoberta, a voz dela transformou num verdadeiro tesouro nacional. Ela não era só uma cantora, entende? Ela era a memória viva de uma história que o Brasil, por muito pouco, deixou esquecida. Beleza. Agora que a gente já conhece a mensageira, tá na hora de decodificar a mensagem. Aquela música do começo, o tal do Canto I, aquilo ali não é só música, não. É, de verdade, um artefato histórico. Aquela canção é o que se chama de visungo. Para a gente entender melhor, é como se fosse o blues das minas de ouro lá do Brasil colônia. Eram cantos de trabalho, sabe? Cantados pelas pessoas escravizadas, que misturavam palavras das línguas bantas com o português dos senhores. Com isso, eles criaram uma espécie de dialeto musical de pura resistência. Só que esses cantos iam muito além de só marcar o ritmo do trabalho, sabe? Era muito mais profundo. Era uma ferramenta para conseguir suportar o sofrimento. Um tipo de protesto disfarçado e um refúgio para a alma no meio de toda aquela brutalidade do cativeiro. E a letra, gente? A letra revela uma inteligência absurda. A música inteira pede licença. Só que olha a sacada. De um lado, pedia licença para entidades espirituais, tipo o Curiandazamba, o que mostrava essa conexão com o sagrado. Mas do outro lado, pedia licença para o senhor moço, para o dono de terra. Era um código duplo, entende? Um ato de fé para os seus e um ato de submissão, só que aparente, para os opressores. Era literalmente uma estratégia de sobrevivência em forma de canção. Mas é claro que a música da Clementina não surgiu do nada, né? Ela fazia parte de uma teia cultural gigantesca e super rica, que era nada mais, nada menos que o berço do nosso samba. Pois é, o samba que a gente conhece hoje tem raízes muito profundas em várias tradições afro-brasileiras. A gente está falando de jongo, lundu, coco, tambor de crioula, caxambu, umbigada. Cada um desses ritmos é como se fosse um galho na árvore genealógica da música do Brasil. E a Clementina? Bom, ela era guardião de muitas dessas raízes. E é super importante a gente lembrar que lá no começo ser sambista não era nada fácil, viu? Eram vistos como marginais pela elite, pela polícia. As escolas de samba, na verdade, nasceram como uma forma de buscar validação social, de serem aceitos. E a Clementina viveu isso tudo muito de perto, participando de gigantes como a Portela e a Mangueira. E tudo isso nos traz até o legado dela, o que ela deixou pra gente. A pergunta é, por quê? Mesmo depois de tanto tempo, a voz da Clementina de Jesus ainda ecoa com tanta, mas tanta força. Olha, a carreira profissional dela pode até ter sido curta, mas foi uma explosão. Foram 5 álbuns solo e ela ainda participou de outros 7 em parcerias. E que parcerias, hein? Colaborou com gigantes, tipo Pixingunha e Cartola. Ela não só entrou para a história da música brasileira, ela ajudou a escrever essa história. Mas talvez a maior contribuição dela foi ter sido uma espécie de tradutora cultural. Pensa só, ela pegou cantos em dialetos iorubais, rezas em Jejenagô, que era uma língua sagrada, sabe? Coisas que ficavam restritas a rituais religiosos, a comunidades fechadas, e levou tudo isso para os palcos, para os discos. No fim das contas, a Clementina fez o Brasil se ouvir de verdade. E é exatamente por isso que a voz dela bate tão forte na gente até hoje. Não é só música, é uma aula de história.
É um manifesto cultural. É um chamado que lembra a gente da força imensa que existe quando a gente conhece e celebra as nossas raízes mais profundas. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Essa missão da Clementina, de ser essa ponte com o nosso passado, ela continua. Quem são os artistas de hoje que estão carregando essa tocha? Que vozes estão fazendo a gente se reconectar com as nossas raízes ancestrais? Quero muito saber o que vocês pensam, então deixa aqui nos comentários. E claro, se essa nossa conversa de hoje abriu os ouvidos para uma nova história, não esquece de curtir e seguir o canal para a gente continuar descobrindo mais coisas juntos. Valeu?